A paz do Senhor, que a paz esteja convosco. Hoje vamos falar sobre alguns assuntos e vou utilizar o livro da doutora Ana Maria Primavesi para começar a falar sobre os assuntos. Vamos falar sobre o ciclo da vida. Começando pelo Evangelho dos Alimentos Sagrados. Antes de mais nada, eu vou começar a falar que eu cheguei em casa agora à noite, fui postar os 4 vídeos para o canal, que ficava no shopping center, que fica a 2 horas de distância de onde eu moro. Daí eu tive que ir e voltar a pé, demorei 4 horas andando, caminhando, estou muito cansado e tomei muita chuva porque estava chovendo muito. E chegando lá, a comida é muito cara e eu não tinha comido ainda, estava um dia inteiro sem comer. Daí eu comprei uma comida lá num restaurante e saiu 60, 65 reais e tava uma porcaria. Daí eu comi arroz, que eu não posso comer arroz porque é carboidrato e eu sou muito diabético. E eu passei mal e ainda estou passando mal. Começa a me dar uma dor aqui, um mal-estar quando eu como arroz, quando eu como carboidrato. E quando eu morava na rua, acontecia isso. Eu estava numa condição pior do que eu estou agora, porque agora pelo menos eu tenho uma casa, um lar para me morar, eu tenho o celular para me fazer os vídeos falando do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus Filho. Estamos comprovando que ele é Deus com D maiúsculo, igual ao nosso Deus Pai, com D e com P maiúsculo. Então vamos continuar sobre os assuntos da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Vamos começar falando sobre o ciclo da vida. Antes eu vou citar uma frase. A lavoura regada é uma ocupação absorvente, minuciosa e delicada, que exige do irrigador preparo técnico e qualidades morais. Quem escreveu esta frase foi o autor chamado José Guimarães Duque. Então, eu vou repetir a frase para a gente meditar antes de começar a ler o texto falando sobre o ciclo da vida. A frase começa descrevendo uma lavoura regada. Então seria como se fosse a terra que Deus criou, que é regada todos os dias ou regada constantemente com a água da chuva que cai do céu. É uma ocupação absorvente. A lavoura é importante porque é aonde se prepara os alimentos para o consumo humano, para poder manter o corpo que é a igreja do nosso Deus Pai, nosso Deus com D maiúsculo, que é a igreja de Jesus Cristo,
aquela igreja que Jesus começou a fundar há 2000 anos atrás. Então, esta ocupação que nós temos que fazer é uma ocupação é uma ocupação muito é uma ocupação que a gente tem que fazer por muito tempo. A gente tem que se concentrar todos os dias para poder fazer minuciosamente e delicadamente esta irrigação na lavoura, que seria aonde nós fazemos a produção dos frutos e o preparo técnico para poder aperfeiçoar as qualidades morais. Então, eu vou ler aqui um versículo da Bíblia falando sobre uma lista que significa as qualidades morais que nós temos que ter, que está em Mateus capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então aqui vemos que Jesus, ele viu uma multidão. Sempre quando ele olha, ele levanta a cabeça e olha para as pessoas, ele está abençoando. Então, foi isso que aconteceu neste versículo aqui. E para que isto acontecesse, ele subiu a um monte. Então, ou seja, agora ele está no alto, ele está no monte. O céu é considerado como um monte sagrado, o céu do dia. E, assentando-se, ele sentou para poder ficar numa posição melhor, uma posição de descanso. Aproximaram-se dele os seus discípulos. Os discípulos do nosso Senhor Jesus, eles sempre estavam atrás do nosso Deus Filho, nosso Deus que é Jesus Cristo. Por isso que os discípulos, os 12 apóstolos, eles foram escolhidos, porque eles seguiam a Jesus Cristo e não ao mundo materialista que todo mundo segue. E no versículo 2 de Mateus 5 está escrito assim: E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: é como eu estou fazendo agora, estou abrindo a boca para falar a palavra de Deus. Então nós temos que fazer isso, todos nós. Por isso que a minha boca sempre está aberta. Eu mantenho ela sempre aberta para poder falar das coisas do Deus Pai e do Deus Filho.
versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, com E minúsculo, porque deles é o reino dos céus. Então, as pessoas que são bem-aventuradas, elas são bem vistas pelas divindades que estão no topo do monte, da montanha, que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, que é o Espírito com E maiúsculo, que são as divindades. Existem os anjos também, que são a criação de Deus, que estão no céu do alto, no céu da luz. Então, bem-aventurados são os pobres em espírito, ou seja, os pobres que estão vivos aqui na terra, que têm um espírito com E minúsculo, porque a gente não pode perder este espírito, porque se a gente perder este espírito com E minúsculo, nós ficamos vazios e daí não poderemos ser mais salvos, porque o espírito é a única garantia que a gente tem, o espírito com E minúsculo, que nós ainda temos chance de ser salvos. Temos chance de não irmos para o lago de fogo e enxofre, ou para o inferno, que são dois mundos horríveis, são dois mundos que as pessoas que não se arrependerem agora, o mais rápido possível, elas vão sair deste mundo terreno que elas adoram e vão para estes lugares de martírio, de aflição, de tormento. Então, os pobres, eles são bem-aventurados, porque o reino dos céus é o reino, é o mundo aonde os pobres vão herdar, aqueles que merecem. Então vamos começar a falar do ciclo da vida, que faz parte deste mundo, que é o reino dos céus, que está aqui na terra, está dentro de nós, dos cristãos, os cristãos verdadeiros, aqueles que vivem num mundo aonde não há guerra, não há luta, não há pecados, que seria este mundo aqui, que eu vou descrever. O ciclo da vida é fundamental. Por que o ciclo da vida é fundamental? Porque o nosso Senhor Jesus, quando ele pregou o Evangelho, na época dos livros evangélicos, ele falou dos fundamentos da religião, da doutrina, da escritura sagrada do Deus Pai, que é o Deus da Igreja Evangelho dos Pobres, dos alimentos sagrados. Então, as plantas verdes, com a ajuda de sua clorofila, captam a luz solar
que, em presença do gás carbônico e água, transforma substâncias químicas. Então significa que o pobre, não o rico, o pobre, ele depende deste meio de vida, de sobrevivência, como está escrito aqui em Mateus 5, versículo 2, versículo 3. Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós precisamos da planta verde. E com isso, a planta verde junto com a clorofila, que é aquele verdejar da planta, que é a clorofila, serve para captar a luz solar, que é o poder do Deus Pai, que ele criou como se fosse um gerador, o sol. O sol que nós vemos todos os dias, de manhã e de tarde. Aliás, à tarde e amanhã. Primeiro vem a tarde e depois vem a manhã, como estamos falando nos vídeos. Esta luz é a luz da energia do espírito com E maiúsculo, espírito de Melquisedeque. Então, para que isto aconteça, é preciso criar a planta, que é um ser vivo que Deus criou para a nossa sobrevivência aqui na Terra. Porque está escrito aqui, no versículo 5 do capítulo 5 de Mateus. Está escrito assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então os pobres herdarão a terra através das plantas que captam a luz solar. Esta luz vai ajudar a planta a produzir alimentos saudáveis para que o homem pobre coma estas plantas, estes alimentos destas plantas e fique saudável. E com isso ele ficará manso. Manso de espírito com E minúsculo, que automaticamente receberá o espírito com E maiúsculo, que é essa luz que vem do alto, não vem do baixo. E por isso que está escrito aqui no livro que nós estamos lendo, de agroecologia. A planta ela precisa de luz solar, precisa de gás carbônico e precisa de água para poder transformar substâncias químicas. Muitos chamam isso de fotossíntese. Outros chamam de quimiossíntese, em que o pigmento verde das plantas, que está nas folhas, age como catalisador. O primeiro produto formado geralmente é a glicose, como nós já falamos
em um vídeo que foi feito e já está no canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, que é um açúcar simples. Por isso que a moral ela é construída através do bem-estar das pessoas. Como está escrito aqui: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Eles serão consolados por essa luz que é o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito de Melquisedeque. Ele é um consolador sacerdotal. Quando você está chorando é porque você não está sendo bem nutrido, porque você não tem os elementos químicos dentro do seu corpo. Preste atenção. Então, a planta, o ser vivo, que nós dependemos para nossa sobrevivência, ela forma glicose ou ácido orgânico, que é um elemento químico também, é uma substância química que produz energia para a planta, para ela produzir alimentos de altíssima qualidade nutricional para o ser humano e animal. Então, da glicose, que é esta substância que ela produz, a primeira substância, não se ganha somente a energia para os processos químicos na planta, porque a glicose é fonte de energia, que foi transformada de energia luminosa para energia química. A planta fez esta transformação. Só ela tem essa capacidade e esse poder de fazer este milagre. Nenhum outro ser vivo consegue fazer um milagre igual este, porque foi Deus que criou, Deus que inventou este mecanismo natural, esse mecanismo vivo. É uma coisa do Deus Altíssimo, do nosso Deus, o Deus da perfeição, da justiça. Então, não acontece só esse processo químico que a planta precisa utilizando a energia. Tem também outro processo que seria a tensão nas raízes para poder absorver água. A raiz ela absorve água, ela precisa desta energia para isso também. Mas é igualmente a base de todas as substâncias que a planta pode formar. A glicose é a base de todas as substâncias que a planta pode formar, inclusive as proteínas. É uma outra substância que depende de glicose, que é fonte de energia, para poder formar proteínas, que são outras substâncias. A planta é uma fábrica de fabricação de substâncias. Por isso que aqui
nas qualidades morais que nós estamos lendo na Bíblia, que é a lista, nós estamos lendo também a lista das qualidades morais que as pessoas têm que ter. Para ela ser bem-aventurada, ela precisa chorar, porque o choro do arrependimento, ele é bem visto perante ao Pai. Não o choro do arrependimento da tristeza do mundo, mas o choro de arrependimento da tristeza, da saudade, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7. Está escrito em 2 Coríntios, capítulo 7, que o choro da saudade de uma pessoa para outra é uma tristeza que Deus é agradável para Deus. Deus, ele aceita este arrependimento. Agora, o arrependimento de coisas que aconteceram no âmbito carnal, no âmbito humano, de coisas materiais, aí é um choro que leva para a morte. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 7. Por isso que aqui nós temos que tratar muito bem da planta para que não precisemos chorar, porque os bem-aventurados que choram são aqueles que choram pela injustiça do mundo. Então, precisamos dessa substância chamada glicose, para poder também utilizar outras substâncias chamadas minerais, porque, embora a planta necessite de muitos minerais para seus processos químicos, praticamente nenhum faz parte das estruturas químicas. Nenhum mineral faz parte das estruturas químicas, mas a glicose faz. Portanto, a não ser o nitrogênio e o enxofre, que são minerais, mas estes dois elementos químicos, estes dois nutrientes, o nitrogênio e o enxofre, eles fazem parte da estrutura química da planta. Nós não estamos falando da estrutura física, nós estamos falando dos processos químicos agora, que acontecem na planta. Porque o ciclo de vida da planta é o mesmo ciclo de vida humano. Então, os outros minerais são somente catalisadores, isto é, ajudam no... O que são catalisadores? Eles ajudam nos processos químicos e, em parte, migram de volta ao solo quando a planta não necessitar mais deles, como, por exemplo,
o potássio. Então, o potássio, ele é um micronutriente, ele é um mineral, ele é um catalisador que ajuda nos processos químicos da planta. E depois, estas substâncias, como o potássio, que são os minerais, eles voltam novamente para o solo, porque a planta ela excreta os minerais novamente para o solo. E o corpo humano ele é feito de muitos minerais. Por isso que é super importante este conhecimento. Porque você vai deixar de chorar pela sua decadência. Porque está escrito aqui, no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus. É uma lista de virtudes da moral do homem, que são os mandamentos perfeitos, que são os elementos que compõem o mandamento perfeito, que está em Mateus 19. O versículo 6 diz assim: Bem-aventurados os que têm fome, está vendo? E sede de justiça. Fome e sede de justiça. Porque é injusto a gente danificar uma planta, destruir uma planta, não criar uma planta de um jeito correto, não se importar com o bem-estar da planta. Porque se a gente não aprender a produzir, a cultivar uma planta, nós vamos passar fome, tanto fome física, carnal, como fome espiritual. Por quê? Porque quem tem fome será farto, está escrito aqui, quando Jesus começou a pregar os fundamentos do Evangelho. E é o que está escrito aqui que nós estamos lendo. Nós estamos aprendendo como tratar o bem-estar da planta que Deus criou. E quando a planta ela produz as proteínas, que são os minerais, através dos processos químicos, ela utiliza os catalisadores que ajudam nos processos químicos e, em parte, migram de volta ao solo quando a planta não necessitar de minerais. Ela excreta. Então as plantas elas servem de alimento para animais e homens. Por isso que está escrito aqui no versículo 6 do capítulo 5 de Mateus: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Está vendo? Quando a gente faz a justiça, que é tratar, cuidar do solo e da planta, nós seremos fartos, nós não passaremos mais fome, como nós estamos passando uma fome extrema, comendo
comida que não presta, igual eu falei agora. No começo do vídeo, eu fui comer uma comida lá no shopping center, além de ser caríssima, eu paguei R$60 e tava uma porcaria, só tinha arroz, um pedaço de carne de boi, um pedaço de carne de frango, uma farofa lá horrível, lá, uma farinha lá que tava dando até engasgo na garganta, e uma batata frita, e mais um refrigerante e um pudizinho lá que era transgênico. Por isso que eu tô passando mal aqui. Essa parte aqui tá me deixando... Tá ardendo tudo aqui, assim, dói aqui, ó. Estou fazendo vídeo porque eu amo falar das coisas de Deus, do Deus Pai, senão acho que eu estaria até deitado já dormindo já, porque já está ficando tarde. Por isso que nós estamos passando fome. É a fome carnal, a fome espiritual, como está escrito aqui. As plantas, elas produzem os alimentos para os animais e os homens, que formam seus corpos tanto com os minerais, bem como com substâncias orgânicas. São duas coisas diferentes, os minerais e as substâncias orgânicas. Porém, se tivesse somente a formação de substâncias, o mundo estaria atulhado de tal maneira com plantas, animais e homens mortos que já há muito tempo não teria mais vida alguma aqui na Terra. Isto faz parte do ciclo da vida. Está vendo? Isso quer dizer o quê? Que existe a formação e a decomposição dos seres vivos aqui na Terra. É isso que está escrito neste trecho, neste trecho. Por isso que está escrito aqui em Mateus capítulo 5, no versículo 8. Está escrito assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus com D maiúsculo. É a mesma coisa que está escrito aqui: para ver essa limpeza no mundo, dos corpos mortos, dos animais, das plantas e dos homens, tem que haver uma decomposição que faz parte do ciclo da vida, para haver uma limpeza, porque senão não haveria mais vida aqui na Terra, porque os corpos iam ficar lá tudo putreficado lá no meio da onde nós estamos, e daí ia ser um caos aqui na Terra. Então uma coisa é ligada à outra. Por isso que está escrito aqui: para a vida continuar, preste atenção, o morto, o fraco e o doente têm de ser eliminados. É isto que acontece. Se você não come uma comida com um valor nutricional excelente, não essa porcaria que eu comi hoje, o que acontece? O meu corpo ele vai ficar enfermo. E daí eu vou ficar fraco, já estou fraco. Eu vou ficar doente, já estou doente. E daí tudo que é fraco e doente tem que ser eliminados. Por isso que eu estou passando mal.
Então, tem que haver esta decomposição, que seria o ciclo da vida. Então eu vou parar por aqui, porque já estou ficando com sono, e daí eu começo a perder o sentido dos pensamentos. Então eu vou descansar agora, vou fazer minha oração, agora, porque eu faço a oração do Pai Nosso, porque é a única oração do Novo Testamento que está escrito na Bíblia. Eu não sei fazer as orações que os pastores fazem, porque eu vivo de outra maneira. Mas eu gosto muito da pregação dos pastores, das igrejas evangélicas. Eu gosto muito dos hinos, dos cânticos, dos louvores. Eu não ouço assim quando eu estou em casa. Eu gosto de ouvir na igreja e cantar quando eu estou com a letra, com o papel na mão e lendo a letra. Eu gosto muito, acho muito legal, dá uma sensação boa, dá um alívio, uma leveza. Então eu vou rezar o Pai Nosso para terminar este vídeo e abençoar todas as pessoas que acreditam na palavra de Deus que está escrito na Bíblia e na palavra de Deus, do Deus vivo, todo-poderoso, e o Deus Filho todo-poderoso que está assistindo o canal e que está aprendendo de uma forma diferenciada. A palavra verdadeira e autêntica do nosso Deus vivo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós no vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor Deus, Deus Pai, Deus Filho, o Deus sacerdotal, do Espírito com E maiúsculo, possa iluminar, proteger, que possa dar entendimento, que as pessoas consigam aprender o que realmente tem que ser aprendido e o que tem que ser guardado, que não façam coisas vãs e inúteis que prejudiquem a purificação e a salvação das pessoas cristãs que estão nas igrejas, e que o Pai, o Filho e o Espírito Santo ajudem todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que dê a salvação, que dê a libertação, que tire todos estes demônios, estas castidades, esses espíritos demoníacos, esses vícios, estas manias, que todos esses espíritos com E minúsculo do mal, do mundo espiritual, das religiões que enganam todas as pessoas sejam transformadas, que eles mudem de pensamento, que eles parem de ficarem adorando, se prostrando perante
a esses falsos deuses com D minúsculo e que guarde a Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Guarde, proteja e dê a libertação do mundo espiritual das trevas. Muito obrigado, fica com Deus, Deus Pai, Deus Filho, e assistam todos os vídeos e os próximos vídeos e ajude o canal. Fique com Deus, com D maiúsculo.